Está no ar Rock Ed. Com Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Rock Ed 67, direto do esquema da quarentena. Luciano Piantoni aqui em São Paulo e lá em São José dos Campos. Daniel Kloss, mais um episódio, né? Durante essa quarentena, episódio 67. Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo por aí? Tudo beleza, cara. E aí? De boa? Esquema quarentena, mas vamos que vamos, como a gente sempre fala, né, cara? Faça chuva, faça sol, com ou sem pandemia, estamos aqui toda quinta, episódio novo, e esse é o 67, caraca, 67. Com certeza. 67 e aí um episódio especial, né? Pra quem se ligou aí, é um episódio bem especial. A gente vai explicar daqui a pouquinho aqui. Então, falar que, né, pra quem tá curtindo nossas lives aí durante as quartas e sábados, as lives estão rolando bem legal, a galera participa bastante. E para quem não consegue ver elas no Instagram, elas ficam no Instagram, mas para quem quiser ver, elas também ficam no nosso canal do YouTube. Sempre coloca lá, você confere, vai estar lá para sempre. É mais uma forma de dizer que a gente tem 3 episódios por semana, então, né? Porque é o episódio normal, mais as lives, que não deixa de ser episódio. Tem entrevistas, bate-papo, 1 hora direto ali com convidados, muito bacana, né? Exatamente. Então, pode assistir lá as lives pelo YouTube e não deixa de se inscrever no YouTube, tá, galera? Não só no YouTube, em todos os nossos canais, Spotify, Deezer, seja por onde você estiver ouvindo o Rock Ed, se inscreva porque a gente é muito importante. Com certeza. E na semana passada nós tivemos o grande Valério Exterminator Salles, né? Exterminator entre aspas, do Holocausto War Metal. Aí. Banda bem legal, que na verdade é uma continuação do Holocausto, uma banda que já existe aí, lendária, né? E o cara mandou bem pra caramba aí, com todas as mudanças dentro do Holocausto, que agora é Holocausto War Metal, e tá tendo uma repercussão bem bacana, né? Exatamente, cara. Grande Valério, foi muito legal esse episódio. Pra quem não conferiu, volta lá depois de terminar esse episódio, volta lá no 66 e aproveita que tá na quarentena. Se você ainda não conhece os outros episódios do Rock Ed, dá uma maratonada no Rock Ed aí. Temos 67 episódios com esse daqui, né, cara? Com certeza. E uma coisa que vale a pena falar também é do nosso grupo do Telegram, mas é o seguinte, você quer encontrar esse grupo do Telegram facinho? Entra no nosso site www.rocked.com.br, tem todos os canais já na página de abertura, tá muito fácil. Tem as 5 plataformas que você pode ouvir o podcast, tem a nossa lojinha, tem os nossos contatos, tem o nosso WhatsApp e tem esse grupo do Telegram. Então assim, quer saber qualquer coisa do Rocked, cara, você tá ouvindo, nunca ouviu, tá ouvindo pela primeira vez? www.rocked.com.br, tem todas as informações já na página de abertura, né não? Exatamente, muito bem lembrado, galera. Então, rocked.com.br, também lá tem o endereço da nossa lojinha, rockedstore.com.br, tá tudo lá, cara. Muito legal, cara. Bom, hoje, como vocês viram, então, episódio especialíssimo, na verdade, com um dos músicos mais importantes aí do metal nacional, o senhor Alexander de Azevedo Felipe, nascido em 11 de maio de 1971 em Belo Horizonte, que infelizmente faleceu no dia 10 de março de 97 em Londres. Ou seja, bastante novo, né, cara? Precoce isso aí que aconteceu com ele. Aos 25 anos, ele chegou nem a completar 26. Enfim, mais um grande tributo aí que o Rock Ed presta a esse grande músico aí, né, cara? Não, perfeito, cara. E apesar de uma carreira bem curta, né, deu tempo pro Magu, como ele era conhecido, que deixasse registros importantíssimos com a banda de metal Mutilator, né? E por último, com um som um pouco mais alternativo, né? Mas obviamente não menos importante, que a banda Chamaco. Isso aí, cara. Então nesse episódio aí você vai ouvir ex-companheiros aí de banda desse genial músico mineiro, ou seja, importantes músicos também dando seus depoimentos aqui, né? Exatamente, cara. Então, bom, para começar esse especial, vamos falando com 2 dos seus companheiros da primeira fase Mutilator, que são os irmãos, o Ricardo Neves, que era o baixista, e o Rodrigo Neves, que era o baterista. Então, para começar com a palavra, senhor Ricardo Neves. Rock Ed. Bom, agora a gente vai começar com o Ricardo Neves, baixista do Mutilator aí, que, né, uns anos pra cá voltaram com a banda, felizmente. Estão aí fazendo shows aí muito bem comentados aí, com a possibilidade de material novo, o que é muito aguardado também. Então, e assim, falar que o Ricardo foi um dos primeiros parceiros também do Magu, né, cara? Daquele comecinho ali e tal, quando ele era menininho, aquela coisa toda, que é o tema do nosso especial aqui hoje. Então, muito prazer em tê-lo aqui, Ricardo. Você é um cara muito gente boa, já trocamos várias ideias aqui, você é um cara muito bacana. E, cara, eu queria que você começasse falando, tipo, como é que foi
esse começo do Mutilator, né? Porque o começo do Mutilator é também o começo do Magoo nessa coisa da música, do, do metal, né, cara? Assim, vocês, esse envolvimento. Conta um pouquinho aí como é que foi, cara. Como é que vocês se conheceram, como é que vocês montaram a banda, coisas assim, beleza? Grande Luciano, primeiramente, obrigado, cara, pelo convite, né, cara, por essa oportunidade de falar um pouquinho aí do Mutilator, né? Te agradeço de verdade, meu amigo. Seguinte, né? O começo do Mutilator ali, eu estudava num colégio ali na região do bairro Floresta, em Belo Horizonte, chamado Colégio Batista Mineiro, né? E nesse colégio, no turno da manhã, o meu irmão também estudava nesse colégio, só que nessa época meu irmão estudava no período noturno, e eu estudava ainda no período da manhã. E nesse período da manhã, estudava lá junto eu, Kleber, o Magoo, o Luiz, que hoje é do Sepulchral Voice, né? E tinha uma galerinha que curtia metal, que estudava nesse colégio. E lá que eu conheci o Magoo, conheci o Kleber, e ali que começou assim os primórdios do Mutilator, né? Ali veio a ideia de montar a banda, né? Entre eu e o Rodrigo, a gente, como se diz, família só com 2 irmãos, né? A gente tinha uma diferença de idade muito pouca e a gente gostava das mesmas coisas, né? Então, mais ou menos no ano de 82, a gente começou, 82, 83, que a gente começou a ouvir rock, né? E a gente gostava das mesmas coisas naquela época, né? AC/DC, Uriah Heep, Def Leppard, Black Sabbath, Iron Maiden, Kiss, né? E a gente foi crescendo, eu e o Rodrigo, o sonho e a vontade de ter uma banda, né? E como eu estudava com Kleber, com Magoo, que tinha também o mesmo intuito, dali foi criado ali os primórdios do Mutilator, né? A gente começou a banda com nós 4, né? Pouca gente sabe, a gente tem um primeiro vocalista, chamava Claudinho, mas não deu certo, o vocal dele não encaixou com a proposta da banda, e ele ficou muito pouco tempo na banda, né? Tentamos um vocalista também, o Marcelo. O Marcelo é um cara que fez aquela introdução do Bestial Devastation do Sepultura, aquela voz gutural, né? O Marcelo também ficou com a gente um tempo, chegou a ensaiar, mas ele recebeu um convite para cantar em outra banda de Belo Horizonte, e ele preferiu cantar com essa banda, né? E quando a gente ficou como quarteto novamente, né? E a gente já tinha uma amizade muito forte, a gente e o Rodrigo, firmada com o pessoal do Sepultura, né? Com Silvio Gomes, e a gente ensaiava já nesse período lá na casa do Paulo Xisto, né? Na rua Pouso Alegre, e sem vocalista, né? Aí veio o convite, chamamos o Silvio para entrar na banda, o Silvio topou o convite, entrou. Essas músicas, a Evil Conspiracy foi a primeira música do Mutilator, né? A gente já tinha a música, mas não tinha a letra, né? Então o Silvio já chegou com umas ideias muito legais, veio com a letra da Evil Conspiracy, começando a ensaiar só ela, né? Que era a única música que a gente tinha no repertório, mas com a entrada do Silvio, a coisa deslanchou, né? Aí veio o Nuclear Holocaust, Believes of Hell, né? E a coisa foi acontecendo, né? Então, assim, todo mundo que passou pelo Mutilator tem seu valor, né? O Claudinho teve seu valor, o Marcelo teve, os 2 primeiros vocalistas, mas eu prefiro, assim, relatar que a história do Mutilator mesmo começou comigo no baixo, o Rodrigo na bateria, Kleber e Magoo nas guitarras e o Silvio no vocal. Como é que foi que surgiu essa coisa de gravar o Warfare Noise, aquele começo? Como é que foi, cara? Como é que foram aquelas composições, aquelas primeiras? Igual eu te falei, né? Quando a gente tinha já a Evil Conspiracy, né? A música já, a gente ensaiava ela, né? Quando o Silvio entrou, o Silvio fez a letra, né? Aí a coisa começou a deslanchar, né? A gente praticamente dedicava só a banda naquela época, né? Ensaiava ali dia de semana, de segunda a segunda, né? E a coisa começou a deslanchar. E o Warfare Noise foi uma coisa muito natural, né? Na época o Vladimir, o Korg, né? Que foi do Chacal, né? Do The Mist, ele trabalhava na loja Cogumelo, né? Que era a gravadora, né? Que lançou essas bandas aqui da cena de Minas Gerais. E o Vladimir, ele tinha uma visão, né? Bem assim, ele é um cara que enxergava bem à frente, né? E ele foi fundamental, né? Que ele, na época, ele escolheu, ele deu um toque para Paty, pro João, né?
que eles a parte o João já tinha como ali, como definido, né? Que uma das bandas do Split seria o Overdose, né? No primeiro lançamento da Cogumelo. Seria o Overdose que veio com o século XX, né? E o Vladimir que indicou Sepultura, né? Para gravar esse Split, né? Que foi o século XX, o Bestial Devastation, né? Que é um disco lendário, histórico, né? E o Vladimir também teve participação fundamental na indicação das bandas do Orfeu Noise, né? Mutilator, Holocausto, Sarcófago e Chacal. Então, o Vladimir ajudou muito nesse começo da história aí do metal mineiro, né? E naquela época não era fácil, né? A gente, em termos de equipamento, aquela coisa toda, né? Mas a gente tinha muita garra, né? Vontade de fazer um som legal, uma coisa diferente, né? Na época a gente já estava ligado demais no metal extremo, né? Ouvindo muito Venom, Slayer, né? E então, assim, esse pontapé inicial do metal extremo no Brasil, eu acredito que veio com essas bandas de Belo Horizonte, né? O Sepultura, principalmente, né? É o pai aqui do metal extremo, né? E essas bandas da Orfeu Noise, né? Que colaboraram muito e fizeram história também. Bom, depois do lançamento do Orfeu Noise, um ano depois tivemos vocês brindaram o mundo aí com Immortal Force, um dos grandes clássicos do metal aí mundial, né, cara? Que os europeus amam e brasileiros nem se fala, né? Inclusive foi relançado há pouco tempo aí, digipack maravilhoso aí, com capa em alto relevo, o logotipo brilhando igual vinil pela Cogumelo / Mutilation, né, cara? Então, assim, queria que você falasse, né, cara, desse Immortal Force, como é que foi compor esse material, o que você lembra das gravações e também o que você lembra do Magoo nessa época, né, cara, da época do Immortal Force, que é um dos nossos homenageados hoje aqui. No Immortal Force, né, a gente, desculpa, deu uma tossida aqui no meio, mas no Immortal Force, a gente já teve ali a primeira baixa na banda, né, o Silvio já não estava mais com a gente, né, ele teve alguns problemas de divergência, né, com o próprio Magoo, e o Silvio acabou se desligando da banda, né. O Silvio teve participação em 3 músicas do Immortal Force, né? Colaborou com a gente com essas 3 músicas e acabou não continuando, né, com a gente. E a gente, como se diz, né, ficamos abalados pra caramba com a saída do Silvio, mas acreditando no projeto Mutilator, né? Trabalhamos muito, né? Eu, Kleber, Magoo e Rodrigo. Fizemos na época alguns testes, até com o Magoo no vocal, mas naquela ocasião quem encaixou melhor nos vocais realmente foi o Kleber, né? O que eu lembro muito, me marcou muito naquela época do Immortal Force e dos discos, as bandas ali dos anos 80 em BH, existia uma parceria muito grande entre as bandas, sabe, Luciano? Uma parceria de verdade mesmo, né? Eu lembro que quando as outras bandas iam gravar também, a gente ia pro estúdio, tentava ajudar ao máximo, colaborar, era uma parceria muito grande. E com o Immortal Force não foi diferente, né? O pessoal do Sepultura estava no estúdio com a gente, o pessoal do Chacal dava ali um pitaco, uma opinião, que era sempre muito bem-vinda, né? Eram opiniões que agregavam muito no trabalho, no resultado final, né? Então eu lembro também dessa época que a gente tinha dificuldades, né? Termo de custo, né? O tempo que a gente tinha para estar no estúdio, para produzir o material, não era muito tempo, né? Eu não me lembro assim com clareza, né? Mas os dias a gente teve para gravação, creio que foi uma semana mais ou menos, né? Era o tempo que era normal que a gente conseguia com a gravadora naquela época para poder produzir o material, né? E eu acho que dentro das possibilidades da época, né? O heavy metal era uma coisa muito nova no Brasil, né? Metal extremo, então, nem se fala, né? Tava chegando no Brasil naquela época. E eu acho que as maiores dificuldades a gente enfrentou na produção desse disco era justamente que as outras bandas enfrentavam também, né? A gente deparava no estúdio com profissionais que tentavam fazer o máximo pra gente, mas desconheciam, né, aquela sonoridade do metal extremo, né? Eles estavam mais acostumados com aquela coisa de clube da esquina, né? Aquela coisa que meio bem Minas Gerais mesmo, né? E para eles também foi um processo de aprendizado, né? Porque naquela época era banda pra caramba, né? Que estava aparecendo de metal extremo, né? E todas gravavam lá no mesmo estúdio, que era o João Guimarães, né? O JG, estúdio
do João Guimarães, baterista do Kamikaze, né? Uma lendária banda de hard rock aqui de BH também. Então, para eles também foi um processo de aprendizado, né? Chovendo banda de metal extremo lá no estúdio, eles produzindo aqueles materiais da Cogumelo. E eu acho, dentro das possibilidades da época, de conhecimento técnico, de instrumento, tempo de estúdio, eu acho que o registro do Immortal Force foi um registro bem legal, né? Tanto é que entrou para a história, né? Entrou para a história, ele é uma referência no mundo inteiro. Bom, depois do lançamento do Immortal Force, né, de um tempo, vocês e seu irmão resolveram deixar a banda, né? Vocês foram fazer outras coisas, né? Pelo que eu vi, vocês ficaram meio que fora da música um pouco, né? Enfim, como é que foi, cara? Como é que foi a reação deles aí, do Magu, do Kleber na época, né, cara? De vocês terem deixado a banda, aquela coisa toda. Vocês continuaram em contato? Vocês continuaram amigos? Como é que foi? Após o Immortal Force, só completando um pouquinho da resposta da pergunta anterior, né? Em relação ao Magu. O Magu era um cara muito foda, né? Assim, um músico espetacular, um cara gente bonita, num coração absurdo, né? E o Magu foi responsável direto não só pelas composições do Warfare Noise, mas do Immortal Force também, né? Um músico de uma criatividade absurda, né? Que nos deixou muito cedo. E talvez se não tivesse a participação ali integral do Magu, não sei se o Immortal Force teria se tornado o clássico que hoje é, né? Com relação à minha saída do Rodrigo, aconteceu o seguinte, né? Na época, a medicina ela era ainda muito arcaica, né? Muito atrasada. E eu tive um problema de uma inflamação, uma chamada nefrite. É uma inflamação nos néfrons, né? Nos rins. E eu tive essa inflamação, repito, na época a medicina era muito pouco desenvolvida, né? Principalmente nesse setor, né? E eu tive que fazer uma cirurgia um pouco complicada e os médicos na época bem radicais, né? O tratamento que existia na época era esse, os protocolos eram esse, né? Me aconselharam a parar com tudo, parar de tocar, parar de trabalhar, tudo mais. Eu fiquei ali meio que de molho 1 ano e meio, né? Não tocava, não trabalhava, né? Só estudava. Então a minha saída do Mutilator foi meio por orientação médica, né? Tenho certeza e convicção que se fosse nos dias atuais, né? Teria sido uma cirurgia muito mais simples, que não me impediria de realizar minhas atividades, né? De uma maneira normal. Com a minha saída, o Rodrigo acabou desmotivando também, resolveu sair. A gente não mantinha um contato direto com o pessoal da banda, mas sempre continuamos ouvindo, né? O heavy metal sempre fez parte da nossa vida, durante a nossa vida inteira, né? Ouvia metal, consumia CD, vinil, tudo mais, mas não tinha aquele contato direto com os meninos do Mutilator, né? Que continuaram com o trabalho, né? Eles fizeram o Into the Strange, para mim também é um dos grandes clássicos do metal nacional. Eu confesso que na época eu não ouvi o Into the Strange, né? Eu fui ouvi-lo muitos anos depois, né? E fui ver também que é uma obra espetacular, né? Ali também tinha toda a criatividade do Magu, né? Então um disco espetacular que também entrou para a história. Falando do Magu, vocês percebiam que ele era diferenciado, aquela coisa toda? Eu sei da história que eu já vi várias entrevistas de vocês aí falando que ele foi convidado para entrar no lugar do Jairo, ele acabou não aceitando, ele preferiu ficar no Mutilator. Mas enfim, vocês achavam ele um menino diferenciado assim na música? Luciano, com certeza, né? Com certeza, ele era diferenciado. Até mesmo dentro do Mutilator, ele estava com certeza um patamar acima de todos nós, né? Era um cara de uma criatividade absurda, né? Você vê que o que ele criou naquela época, né? Em termos de riff, né? É muito atual até hoje, né? É muito atual. Então eu acho que o Magu, ele sempre foi um músico acima da média, né? Acima da média. Na época teve esse convite, sim, ele foi cogitado a entrar por Sepultura, né? Mas ele acabou preferindo ficar no Mutilator por aquela questão. Era uma banda que ele ajudou a criar, né? Ele tinha um sonho de ver o Mutilator também trilhando uma carreira internacional, né? Uma coisa que acabou não acontecendo por vários motivos, né? Mas ele resolveu ficar no Mutilator, né? E a história é uma coisa muito bacana, né, Luciano? A história
o Sepultura se reestruturou, buscou o Andreas, né, que na minha concepção hoje é um dos maiores, dos grandes guitarristas do metal mundial, né? Cara, o Andreas, não precisa nem comentar nada, né, do Andreas como músico, né? O cara é muito foda mesmo, né? E o Magoo também, eu fico imaginando o Magoo, se ele não tivesse nos deixado tão prematuramente, hoje ele seria também um dos grandes músicos do metal nacional e mundial, com certeza. E eu vejo assim, a tamanha criatividade do Magoo, se você pega, por exemplo, a fase ali do Warfare Noise e Mortal Force, é uma sonoridade muito diferente do que rolou no Into the Strangers, né? E depois que o Mutilator parou, ele montou aquela banda Xemaco, que tinha uma sonoridade também muito diferente do que foi feito nas duas fases do Mutilator, né? Eu vejo que o público de metal no Brasil ainda é muito ortodoxo, né? Muito radical, né? Tudo mais. Eu já vi pessoas criticando essa mudança de sonoridade do Mutilator pro Xemaco, né? Pessoas criticando de uma maneira até meio injusta, né? E muitas vezes eu já consegui até desarmar algumas dessas pessoas radicais, né? Falando, pô, você tem que olhar pelo outro lado, né? Você vê a tamanha criatividade do cara, né? Ele conseguiu compor músicas, né? Pro Mutilator e pro Xemaco com a sonoridade completamente diferente, né? Era um momento da vida dele que estava ouvindo ali coisas um pouco diferentes e ele conseguiu replicar a emoção que ele sentia na vida dele naquele momento pro instrumento, para uma sonoridade completamente diferente, né? Então eu não vejo isso como uma coisa negativa, né? Que eu acho que a arte, a música não pode ter barreiras, não pode ter esse radicalismo, né? E o Magoo conseguiu registrar ali do Mutilator pro Xemaco uma sonoridade muito diferente. Isso mostra toda a criatividade e capacidade musical que ele tinha. Bom, como vocês conhecem o cara, né? Vocês estavam há muito tempo com ele, na época de Mortal Force, na época do Warfare Noise. Tem alguma composição que entrou no Into the Strange, que tem base, que foi usada daquela época, ou não? Você fala, eu reconheci isso aqui ele já mostrava nos ensaios, alguma coisa pra gente. Teve alguma coisa do tipo ou não? Nossa, para ser muito honesto, tem muitos anos isso, né? Mas que eu lembre não, né? Eu acho que quando terminou o Immortal Force ali, foi um ponto final daquela fase, aquele período do Mutilator. E eu acredito que a criação do Into the Stranger, eles começaram do zero, tá? Eu acredito muito nisso. Eu não me lembro, para ser muito sincero, de quando eu ainda estava no Mutilator, no período do Immortal Force, a gente ensaiar ou tocar algum riff, alguma base que se transformou depois no Into the Stranger, sabe? Que eu lembre não, viu? Para ser muito honesto. Eu acho que o Into the Stranger eles começaram do zero. E é um trabalho do caramba, né? É um disco, igual eu falei, eu confesso que eu ouvi muitos anos depois, e é um disco que hoje para mim é um disco de cabeceira. Eu acho que ele tá entre os grandes discos da história do metal nacional. Como é que você recebeu, cara, a notícia da morte dele, né? Em 97. Ele estava morando fora do país, né? Como é que você recebeu isso aí? Vocês tinham contato ainda? Luciano, foi uma coisa muito engraçada. O Magoo, quando ele a gente tava na fase do Into the Strange, eu não tinha muito contato com o Magoo, não. Mas quando ele formou o Xemaco, eu voltei a ter contato com o Magoo. Cheguei em vários shows do Xemaco, cheguei em ensaio do Xemaco e eu já tinha voltado a ter um contato com o Magoo, né? Eu me recordo que o Magoo, na época, ele foi ao Rio de Janeiro, no Canecão. Eu nem sei se existe o Canecão ainda no Rio de Janeiro, né? Eu acho que ele não existe mais, né, o Canecão. Teve um show do New Modern Army no Canecão e o Magoo foi para esse show. E lá ele conheceu os caras do New Modern Army e a formação do Xemaco tinha sido desfeita. E ele tinha uma proposta de fazer um som bem próximo do New Modern Army, né? Ele recebeu os caras do New Modern Army e falou com ele, vai para Inglaterra, vamos para Londres, lá você vai conseguir reformular a banda, né? E o Magoo foi para Londres com esse intuito, né, com esse sonho de reformular a banda com músicos lá na Inglaterra, né? Eu lembro, Luciano, que quando foi até uma coisa um choque, né? Porque eu lembro que eu fiquei sabendo da morte do Magoo, eu estava na rua aqui em BH,
né? Eu parei assim, tinha esse hábito, eu parava assim nas bancas de jornais, eles tinham o hábito de colocar os principais jornais do Brasil em exposição do lado de fora da banca, né? Folha de São Paulo, Estado de Minas, tudo mais, né? E eu lia assim, sempre lia as principais notícias que ficavam estampadas na capa do jornal, né? E nesse dia eu vi a notícia, guitarrista mineiro morre em Londres, né? E era o Magu, e a foto do Magu lá. Quando eu vi, eu falei, puta merda, não acreditei, né? Assim, pra mim, como pra todo mundo, foi um choque muito grande, né? Porque o Magu era um cara, além de ser é até redundante eu falar isso, né? Além de ser um músico fenomenal, reconhecido por todo mundo, era um cara muito querido, né? Um cara muito gente boa, um cara muito querido por todos, né? Então, deparar com aquela notícia ali não foi fácil, não. Acho que foi muito difícil, não só para mim, mas para todo mundo aqui de BH, do Brasil, que admirava o Magu como pessoa, né? Como ser humano. Ô, Ricardo, muito obrigado, cara. Você é um cara sempre muito gente boa, muito solícito. Muito obrigado por participar do Hacked, contar um pouquinho daqueles tempos, falar um pouquinho da trajetória do grande Magu aí. E falar, cara, que quando vocês estiverem com material novo aí do Mutilator aí, cara, contem conosco aqui para tá divulgando bastante aqui no Hacked, a gente trocar uma ideia bem completa mesmo, e inclusive lá no Pegadas de Andreas Kisser, beleza? Então um grande abraço, cara. Meu amigo, eu que agradeço essa oportunidade, né? Toda vez que você precisar aí do meu apoio, do Mutilator, você pode contar conosco, né? Obrigado por abrir o espaço do seu programa para a gente falar um pouquinho do Mutilator. A gente tem plano sim de lançar material novo. Algumas coisinhas foram adiadas devido a esse momento aí de pandemia, né? Eu acho que o projeto de a maioria das bandas no Brasil e no mundo foi adiado, né? A gente está vivendo um período aí que realmente a gente tem que preocupar em primeiro lugar com a saúde, né, da população, né? Isso é sinônimo até de cidadania, de responsabilidade, né? Então, agradeço demais você ter aberto o espaço do seu programa para mim e para o Mutilator. E tendo essa oportunidade também de participar do Pegadas do Andreas Kisser, pode ter certeza, vai ser uma honra para o Mutilator, vai ser como se diz, um momento de muita valia para nós, tá bom? Então te agradeço demais, um grande abraço para você, um grande abraço para a galera aí que acompanha e apoia o Mutilator por todos esses anos, tranquilo? E conte sempre comigo. Aquele abraço, meu amigo. Aí, ó. Então esse foi o grande Ricardo Neves aí, baixista do Mutilator, inclusive está nativo aí com os dois irmãos Neves aí e outros músicos, né? Então assim, o Mutilator ele, né, surgiu com essa galera, né, os irmãos Neves aí, mais o Kleber, mais o Magu, o Silvio Bibica, e eles voltaram agora de novo com essa formação, que no caso seriam os irmãos Neves, né, o Ricardo e o Rodrigo. Mas é muito bacana, então você pesquisa, que é muito legal, daqui a pouco tem mais papo com eles, estou meio que dando uma esclarecida aqui, né, as pessoas falam, mas a banda voltou, mas é a banda do começo? Sim, é isso aí mesmo que você está ouvindo. Então, a gente acabou de ouvir então um trechinho de Believers of Hell, da lendária War for Noise, que a gente está sempre falando aqui nos nossos episódios, né? Já vieram várias bandas dela aqui, Sarcófago, Holocausto, Mutilator e Chacal, praticamente. Mas ela foi lançada em 86, né? Então, é época em que a banda era no quinteto, né, cara? E contava com o Silvio Bibica nos vocais. O cara que ficou bastante conhecido por trabalhar nos bastidores do Sepultura. Exatamente, cara. E agora quem vai falar um pouco mais sobre o Magu e aqueles tempos mágicos, né? É o outro irmão, baterista, o Rodrigo Neves, né? Bom, eles também gravaram o importantíssimo Immortal Force. Cara, um disco muito exageradamente, absurdamente referenciado pelos headbangers mundo afora, cara. Um baita de um disco. Inclusive, assim que a gente finalizar esse papo com o Rodrigo, vocês vão escutar um trechinho de Bloodstorm. Então vamos lá, Rodrigo Neves.
Bom, hoje o Rockefeller tá recheado de lendas aqui do metal, né, cara? Agora a gente vai trocar ideia com o Rodrigo Neves, baterista do Mutilator aí também, que, né, o nosso especial hoje falando sobre o Magoo aí, é um cara que tá desde o começo na carreira do Magoo, né, cara? Vocês começaram juntos, aí o Mutilator, aquela coisa toda. E uma coisa que eu até perguntei pro seu irmão, mas como é que foi esse começo aí, cara? Assim, esse encontro de vocês aí, para que a banda fosse formada, né, no caso. Como é que foi isso aí, esse começo de vocês aí na música? E aí, Luciano? Aí, galera, tudo bem? Falando do início, cara, foi uma fase muito... que eu tenho boas lembranças, né? Na verdade, começou primeiramente eu, meu irmão Ricardo e o Kleber, né? O outro guitarrista. Éramos colegas de bairro, né? E o Ricardo tinha mais contato com o Kleber porque eles estudavam na mesma série no Colégio Batista. E estava no auge aqui o movimento, né? Nos inícios dos anos 80, a banda Sepultura recém-formada também. E a gente já ouvia som muito antes da ideia de formar uma banda, né? Mesmo antes, né, do Rock in Rio, em 1983 aqui teve o show do Kiss, então a gente já estava ligado totalmente na cena. E então começou, eu, o Ricardo e o Kleber formamos a banda, que até então não tinha nome, né? E teve outro nome antes, chamado Mutilator. E alguns meses depois, como um trio, né? Não era muito usual na época, mesmo porque a gente não tinha nenhuma experiência como músico. Aí eles comentaram comigo que tinha mais um colega deles lá do colégio, né? Que era, no caso é o Magoo. E o cara era um bom guitarrista e tal. O Kleber já tinha visto ele tocar. E sugeriram assim, vamos chamar o Kleber, Rodrigo? Pô, partir logo com um quarteto, 2 guitarras e tudo. Aí eu concordei mesmo, sem conhecer, mas tinha que ver quem que era o cara. Aí eles chamaram o Magoo um dia no ensaio lá, ele assistiu um pouquinho do nosso ensaio. Alguns minutos depois pegou o instrumento, participou lá da jam lá do que a gente tava tocando e ficou já de vez na banda, junto com a gente. E já de cara dava pra sentir que o Magoo era diferenciado assim na música, aquela coisa toda? Como que era a contribuição dele para o Mutilator naqueles primeiros anos? Com certeza, umas semanas depois a gente já tinha essa percepção sim, né? Porque logo de cara ele já começou a compor, né? Compor bases e riffs pra banda. Até que chegou ao ponto praticamente ele ficou quase que o exclusivo compositor da banda, né? E tinha muita facilidade de pegar as coisas, passava muita coisa pro Ricardo e pro Kleber. Então sim, viu, cara, com certeza logo no início, já, não só nós da banda, como a galera que aí no decorrer dos meses foi começando a conhecer ele e tudo, deu pra ver que era um cara realmente diferenciado. Ele tava aquele negócio sempre andando um passo à frente dos mais normais, vamos dizer assim, né? Rodrigo, fala uma coisa. Quais as lembranças aí das gravações do Immortal Force aí? Um dos álbuns mais importantes do metal mundial aí, cara. Cara, eu tenho algumas lembranças assim, né? Muita coisa vai se perdendo na memória da gente, mas foi um momento que a gente já estava um pouco mais seguro, né, para fazer a gravação, porque a gente já tinha feito algumas demotapes e feito também a Warfare Noise, né? Então nós já fomos com mais segurança, com mais, como se diz assim, decididos a conversar com o técnico de som, a falar das nossas vontades e tudo, né? Tanto é que o Immortal tem uma sonoridade diferente das duas músicas da Warfare Noise, né? Mas foi legal, tirando, né, que nós tivemos um prazo muito curto, foi cinco períodos, né, de estúdio, começou numa segunda, acabou numa sexta, isso incluído para gravar tudo ainda, mixar, equalizar e tudo, mas foi um momento muito bom e nós, tirando de letra, vamos dizer assim, devido à experiência que nós pegamos com o Nuclear Holocaust, com a Warfare Noise, né? Bom, depois que você e seu irmão saíram da banda e tal, foram tocar suas vidas de outra forma e tal, a banda continuou, né, e lançou Into the Strange. Você acompanhou esse lançamento do Into the Strange? Você continuou a par do que estava rolando com a banda? E inclusive em contato com ele, você continuou? Em relação ao Into the Strange, igual às vezes eu comento, algumas pessoas me perguntam, tem 3 músicas ali que eu não lembro de nome, que eu e o Ricardo, quando estávamos aí na banda, já estavam sendo ensaiadas. Com a formação eu, Ricardo, Kleber e Magoo, né? Aí no meio do caminho nós resolvemos sair, o Magoo concluiu, né, a composição das músicas restantes, assumiu os vocais. Eu lembro assim, né, que eu não, na época, como eu tinha me desligado da banda e praticamente 100% da cena, eu tive uns últimos contatos muito esporádicos
com o Magu e o Kleber, e com alguns caras da cena, alguns colegas, mas com o CM e o Armando realmente eu não tinha contato. Eu tinha um pouco de contato com o Armando na época que ele foi do Holocausto do Sarcófago, né? O CM praticamente não deu tempo de eu conhecer, porque ele veio de São Paulo e entrou depois que a gente saiu. E eu realmente demorei muito para escutar o Into the Strange, né? Hoje eu conheço o disco bem, é um disco muito bom, apesar que eu sempre falo isso, que eu acho que ele sai um pouco da temática proposta pelo Mutilator inicial, né? Inclusive tem até o lance de mudar o design da logo da banda e tudo, mas eu sei, considero um disco muito bom, só não acho que está na mesma linha do Immortal, e o Immortal era uma coisa mais que, de repente, se o Ricardo continuasse na banda, o In The Strange ia seguir uma linha mais parecida com o Immortal, né? E, Rodrigo, me fala uma coisa, como é que você recebeu a morte dele, né, cara? Você estava em BH, de repente alguém chegou e, pô, o Magu morreu, isso foi em 97, né? Como é que foi isso, cara? Vocês têm contato com a família dele ainda? Se eu não me engano, eu vi uma entrevista sua que você fala, né, que vocês conversam com a mãe dele, aquela coisa toda. Como é que é esse contato? Cara, a informação da morte dele me veio através do Ricardo, que eu falei, até nesse ano mesmo de 97, eu estava bem afastado da galera aqui. O Ricardo um dia me ligou e tudo, encontrou comigo e falou, você não sabe o que aconteceu e tal. Eu falei, o que foi? O Magu morreu, não sei o que, tá na Inglaterra, que eu sabia, né? E falou que ele teve um problema lá, que no dia da notícia nada foi esclarecido o que realmente aconteceu. E ele me falou, Ricardo, mas foi chocante, né, cara? Porque o Magu tinha 25 anos, eu sabia que ele tinha ido pra Inglaterra para tentar lá fazer uma carreira de músico lá e tudo, formar uma banda por lá, né, no estilo atual que ele estava tocando. Então eu fiquei bastante chocado. Mas eu estava bastante afastado, eu lembro que não fui em nenhum cerimonial, né, que até demorou para acontecer aqui, né, velório e tudo, porque traslado de corpo é complicado pra caramba. Mas realmente eu não estava tendo contato, né, nem por correspondência, nem com ele. Com a família dele também não. Quem tem mais contato é o Ricardo. Conversa com a mãe dele de vez em quando. E eu encontrei algumas vezes com a irmã dele. Conversei uma vez na casa até do Silvio, que eu estava lá, eu, o Ricardo, e ela chegou lá, que ela tinha muita amizade com o Silvio. Mas o resto da família dele realmente eu não tinha. Era um contato só que correu na época que ele estava no Mutilator e eu também. Depois disso, cara, eu me afastei bastante, cara. Muita notícia, assim, eu fui saber anos depois, muita coisa que rolou, entendeu? Pô, Rodrigo, muito obrigado por participar aqui do Rocked. Puta honra. Aí, nomes importantíssimos do metal aí participando, muito legal mesmo. E assim como eu falei pro seu irmão, cara, as portas estão abertas pro Mutilator aí. Assim que vocês tiverem qualquer novidade aí, a gente vai fazer um especial bacana aqui no Rocked, trocar uma ideia, tá bom? Então, assim, muito obrigado e espero vê-los logo ao vivo aí nos palcos, né? Abração. Ô Luciano, eu que quero agradecer a você e a Rocked, que é um canal bastante movimentado. Eu vi outro dia a entrevista do GG, do Sarcófago, achei muito legal, cara. E te agradeço, cara, por ter se lembrado da gente, chamado para fazer essa entrevista, né, junto com o Ricardo, cara. E com certeza, nós estamos preparando umas coisinhas aí para enquanto a pandemia tá rolando. Vai ter novidade em breve, cara, e nós vamos avisar você e você automaticamente vai ver também na mídia. E vamos continuar junto, cara, trabalhando aí, a gente com vocês, né, que é um pessoal que a gente não pode nunca desmerecer a importância, que sem vocês também o movimento pode até continuar, mas não tem a mesma força quando não existe um apoio de pessoal de sites, de páginas sobre metal e etc, né. Então te agradeço e peço aí para deixar o recado para a galera que esteja acompanhando a banda no Facebook, no Instagram, e em breve tem até novidades aí, tá? Vamos aí, aguardar ansiosamente passar esse período pesado da pandemia, né? Pra ver quanto vai normalizar e a gente voltar aí aos palcos e tudo. E com certeza a gente vai se encontrar, Luciano, tá? Muito obrigado, um grande abraço a você e todos aí. Rodrigo, é o seguinte, cara, eu quero fazer uma pergunta extra ainda, tá? Antes de fechar aqui nessa parte. Cara, todo mundo tem falado do Magu, compositor, o músico, né? O cara que fazia as letras, aquela coisa toda, um gênio e tal. Mas me fala uma coisa. E o Magu que a galera não conhece, cara, que só conviveu com vocês, assim mesmo, assim, o lado humano. Fala um pouquinho, cara, pra fechar isso aí. O Magu era um... Eu posso até falar assim, um menino, né? Porque até então, naquela época, até eu me desvincular do Mutilator, deixei pra trás ali um menino, né? Que ele entrou pro Mutilator com 13 para 14 anos. Quando eu tava deixando o Mutilator, parece que ele tinha no máximo 18.
Era um cara muito gente boa, cara. Você pode ver que não é porque ele já não tá no meio de nós, né, que todo mundo fala bem dele, não, mas você pode perguntar pessoalmente. Várias pessoas que conviveram com ele, era um cara muito legal, tranquilo, você entendeu? Não era esses caras que gostam de arrumar treta, e tinha um jeito assim bem infantil não, mas juvenil mesmo, de adolescente, os tipos de brincadeira, né, as diversão. E era um cara fácil, cara. A gente tava sempre lá na casa dele, igual eu te falei, no período que era da banda, a gente convivia, né, com a família dele, nesse período exclusivamente. É uma família também muito legal, deixava sempre as portas abertas pra gente, assim como lá na casa do Kleber também, que a gente frequentava muito, tinha total liberdade. Mas é um cara que com certeza quem conheceu tem saudade, não por esse lado músico não, mas pela pessoa que ele era. Era um cara muito querido no meio, viu? E tem deixado muita saudade, né? E que ele esteja num bom lugar, descansando em paz, né? Valeu aí, Luciano. Muito obrigado, viu? Rock Ads. Cara, que legal ver essas lembranças aí, como as que acabamos de ouvir com o senhor Rodrigo Neves, né, cara? Baterista do Mutilator. Animal. É muito legal. E assim como o irmão dele, Ricardo, que havia falado no primeiro, né? E eles foram parceiros, os primeiros parceiros aí no início musical do senhor Alexander Magoo, né, cara? Então, assim, depois das lembranças, também nós ouvimos um trechinho da Bloodstorm, como o Daniel anunciou aí, música do clássico Immortal Force, 1987. Lembrando que a Mutilation Records, junto com a Cogumelo, relançaram recentemente esse trabalho, né, o grande Immortal Force, no digipack de luxo aí, cara, muito legal mesmo, cara. Inclusive imita aquela coisa do vinil da primeira tiragem, que é a capa em alto relevo, logotipo e prateado, é muito legal. Cara, sensacional, puta de um digipack ferrado, cara, esse de luxo do Immortal Force. E, cara, nessa época, inclusive, que o Magoo comandava uma das guitarras, né, do Mutilator, e claro, né, fazia e assinava muitas das composições. Bom, mantendo bronca agora na sequência, quem conversou aqui com o Rockhead foi o baterista Armando Sampaio, ou conhecido como Armandinho, pra galera que é mais chegada do cara. Ele que já havia tocado antigamente com o Sarcófago, né, na coletânea War for Noise 1, no Holocausto, onde gravou o disco Campo de Extermínio, cara, e depois integrou o Mutilator em 88. Isso aí, cara, esse aí também é rodado, né, cara, bem rodado. Opa, caraca. E nessa época, né, cara, ele gravou a obra de arte aí chamada Into the Strange, né, de 1988. E vale ressaltar que nesse trabalho, com uma nova formação, já que os irmãos, né, gente boas aí, Ricardo e Rodrigo, eles deixaram a banda, né. Então o Magoo, além da guitarra, passou a assumir os vocais. Confere então esse papo aí com o Armandinho e na sequência um trecho de Into the Strange, faixa título do segundo álbum do Mutilator. Fala, Armando, beleza? Cara, é um prazer tê-lo aqui no Rockhead. É uma puta honra aí, é um batera importantíssimo, como já conversamos por telefone, né? Um batera importantíssimo, todos sabem da sua história aí com Sarcófago, Holocausto, Mutilator, mais recentemente você estava de novo com o Holocausto, né? Então, assim, muito obrigado por aceitar participar do Rockhead aqui, de estar falando um pouquinho de como foi ter gravado esse importantíssimo álbum chamado Into the Strange, né? O segundo álbum do Mutilator, que é o que a gente está fazendo um especial hoje aqui. Na verdade, um especial para falar do Magoo também, né? E aí focamos nesse trabalho também. Então eu queria que você começasse falando, né, cara, daqueles tempos, como é que surgiu o convite para você fazer parte do Mutilator nesse projeto chamado Into the Strange, né, que foi o segundo álbum. Olá, galera do Rock ID.
Obrigado, Luciano Piantoni, pelo convite, pela lembrança do baterista Armando, ex-baterista do Sarcófago, ex-baterista do Holocausto, ex-baterista do Mutilator, baterista do Insulter, e voltamos recentemente com o projeto Holocausto, e hoje estamos com um projeto, só eu e o Rodrigo, vocalista do Holocausto, com um projeto já praticamente pronto, com um disco para sair, 8 ou 9 músicas prontas, e em breve estaremos aí com um novo lançamento. Sobre a questão aí nessa época do Mutilator e nesse álbum Into the Strange, o convite foi partir do Magu, nós éramos colegas de muito tempo, tínhamos convívio juntos aí. Era uma pessoa, além de um excelente músico, uma pessoa muito fácil de lidar, uma pessoa muito bacana, era uma pessoa, um amigo mesmo, assim, da época, né? Um grande amigo mesmo da época. E ele me convidou porque nós, além de tocar esses sons mais tipo Bathory, Celtic Frost, Creator, Tervet, Cadete e essas coisas assim, Slayer e essas coisas que eram agressivas na época, nós gostávamos também de umas coisas mais trabalhadas, né? Do tipo Anthrax, do tipo SOD, do tipo Testament e do tipo Metallica. Então a ideia inicial era eu e o Magu. O Magu me convidou para fazer um projeto junto sobre um som mais trabalhado, diferente do que a gente estava acostumado a tocar. E eu achei que foi um desafio profissional grande e acabei aceitando e ficamos fazendo alguns covers, alguns projetos num tempo de folga. E a partir daí que nós tivemos um ótimo entrosamento, ele me chamou para integrar o Mutilator e a gente ia tocar as músicas do Warfare Noise 1 e as músicas do Immortal Force, além de começarmos a criar novas músicas nesse estilo, que seria a nova etapa, a nova fase do Mutilator. Então foi assim, através de um convite, fazendo sons de cover, em paralelo, que a gente curtia mesmo tocar, e estudávamos muito bateria, eu estudava muito bateria, o Magu estudava, estuda até hoje, né? Hoje estou aprendendo aí. E o Magu na época estudava muito guitarra, e a gente tirava uns sons mais complexos pra gente fazer um projeto, e acabou dando certo e chamando pro Mutilator. Foi assim que iniciou o trabalho. E fala uma coisa, quando você chegou lá, teve essa troca, né, que era no primeiro álbum, Immortal Force, era o Kleber no vocal e na guitarra, e aí depois ele passou pro baixo, né, no Into the Strange, e aí teve a entrada do CM, lá do ABC, na guitarra, e o Magu, que já tocava guitarra no Mutilator, assumiu os vocais, com você na bateria. Quando você chegou, as músicas já estavam prontas, como é que foi? Todo esse processo rolou de composição, de produção com os 4, como é que foi? Eu cheguei no Mutilator, não haviam essas músicas do Into the Strange, pronto, existiam duas ou três músicas que eram, as 2, 3 primeiras músicas do álbum estavam esboçadas em sons que nós fazíamos juntos, eu e o Magu, em projetos que não sabíamos se ia virar um projeto à parte ou se ia fazer parte do Mutilator. Mas eram 2 ou 3 composições. O resto das composições foi quando o CM entrou também na banda. Na época o Andreas Kisser já estava uns 2 anos aqui em Minas, tocando no Sepultura, e nós havíamos conversado, comentado com ele que a gente estava de um guitarrista bom. Ele foi que conheceu em São Paulo, que tocava no qual chamava CM, e aí a gente começou a fazer contato com ele, veio fazer um teste com a gente aprovou. E aí ele veio e deu uma contribuição significativa também para as composições do Então nós compusemos, nós 4 juntos, com bases e com arranjos, todos juntos tivemos grandes participações de criação junto nisso aí. E realmente a gente tinha noção que a gente estava fazendo um marco nisso aí, porque
A gente queria fazer uma coisa diferenciada, deu muito trabalho, muito ensaio para criar isso tudo aí. Nós ensaiávamos quase tudo, pelo menos umas 3 a 4 vezes por semana, criando essas músicas, até lapidar isso tudo. Foi muito trabalho. Então foi uma criação nossa a 4 pessoas, e cada um deu uma contribuição muito importante. Não teve ninguém que deu mais ou menos contribuição, todos deram uma contribuição muito importante para formar o conjunto, né? Que foi o resultado desse projeto que chamou Into the Strange do Multilator. O Into the Strange completou 30 anos no ano passado, né? 2019, 30 anos. E, cara, vocês tinham noção do que vocês estavam criando, cara, quando vocês fizeram esse álbum? Assim, eu conheço uma galera assim, no rock, no metal, e muita gente considera um dos maiores álbuns de thrash do Brasil, cara, e, né, óbvio, do mundo, mas aqui no Brasil é top 5, cara, certeza. Vocês tinham noção do que vocês estavam criando quando vocês fizeram Into the Strange? Nós tínhamos noção que estávamos fazendo um projeto diferente para a época, porque na época ficou muito diferenciado. O som era um som extremíssimo, tipo Sarcófago, Sepultura, assim, Cólera, Corsos na época já estava bem thrash metal, bandas, ou então tinha aquele pessoal bem heavy metal, parecido com alguma coisa, com todo respeito, né, com os músicos e com o estilo de música, mais próximo do Iron Maiden, né. Não tinha uma coisa intermediária, que era um som pesado, thrash metal, porrada, e com um trabalho de guitarra, um trabalho diferenciado. E a gente queria fazer uma coisa muito próxima disso. Esse foi o desafio, né? Então, nós escutávamos muito Testament, foi uma das influências da época nisso aí, e nós nos unimos e queríamos fazer um trabalho diferenciado. Deu um trabalho muito grande, porque foi muito tempo de criação, muito tempo de ensaio. A gente realmente queria fazer a diferença com esse projeto aí. Foi muito trabalhoso, Gravamos várias vezes, ouvimos várias vezes, até lapidarmos as arestas e chegarmos nisso aí que na época realmente a gente achou que ia fazer alguma diferença. Talvez não tanto, mas que a gente imaginou que ia fazer alguma diferença, a gente imaginou sim. E deu um trabalho mesmo, assim, acirrado. E muito estudo técnico de bateria, muito estudo técnico de guitarra, e muito estudo técnico de baixo, e muitas paradas, e que não foram copiadas, realmente foram criadas, né? Então foi um processo de criação diferenciado. E deu certo, né? Deu certo porque as pessoas eram fáceis de lidar, todos tinham muita vontade de criar, e tinha uma liberdade, o Magu sempre deu uma liberdade para todo mundo criar dentro dos projetos, então valeu muito a pena, foi diferenciado. Uma coisa que na época eu percebi que teve muito pouco foram shows, né, do Into the Strange. Se eu não me engano, assim, a pouca informação que eu tenho da época é que você gravou o disco, você ficou pouco tempo mais depois na banda e saiu, né? E depois teve um outro rapaz, se não me engano, Adolfo, que entrou na banda. Você sabe por que não teve muito show naquela época? Você sabe me dizer? Ou se a banda realmente não estava nessa vibe de fazer show? Como é que era? Realmente o álbum ficou muito bom, as músicas ficaram muito boas, a gente percebeu que foi um álbum diferenciado no estúdio, o estúdio muito bom também, as gravações foram muito boas, nós estávamos muito bem ensaiados, foi muito objetiva a gravação, porque nós estávamos muito bem ensaiados na época. Só que faltou um profissional específico de produção de shows, que na época em Belo Horizonte foi uma época que não tinha muito show, não tinha muito espaço para ter shows aqui. E nós tínhamos que buscar São Paulo, Rio e outros lugares, Bahia, Brasília, para dar shows. E foi uma época que coincidentemente não estava tendo muito show e não tivemos um profissional para dar esse impulso. Aí o Magu tentou, de boa vontade dele, fazer o melhor que ele podia fazer, arrumou uma vez 1 ou 2 shows em São Paulo com Cova, uma vez que nós tocamos aqui, deu no máximo uns 3 ou 4 shows dessa época, nesse período aí. E isso foi um dos fatores que desanimou a gente, que a gente queria contratar um empresário para dar um impulsionar isso, e o Magu queria centralizar nele essa parte administrativa aí, de procurar
espaços para trocar e prospectar novas oportunidades para a gente fazer o show. E ele era um excelente músico, excelente pessoa, um amigo mesmo, uma pessoa muito bacana, só que essa parte aí ficou, nem sem o culpar, porque ele não tinha experiência nisso, ele fez o melhor dele, só que o melhor dele ficou muito aquém do que a gente necessitava pela qualidade do álbum que foi pra gente poder divulgar. Então isso aí ficou meio precário e acabou. Foi até um dos motivos que desmotivou a gente aí nesse período. Sobre as gravações do Into the Strange, eu queria que você falasse um pouco, cara, de como foi gravar, se foi tranquilo as gravações, como que era o Magoo no estúdio, como que foi trabalhar com ele. Nós o Mutilator, para gravar o Into the Strange, na época, nós estávamos muito bem ensaiados, que a gente estava de 3 a 4 vezes por semana, e realmente a gente colocava aquilo como um carro-chefe da nossa vida, então a gente ensaiava muito mesmo, eu já sabia, de tanto tocar, eu já sabia o segundo da música, o tempo da música de cor e salteado. Então assim, a gravação foi muito, muito rápido, muito ágil, a gente estava tocando aquilo mesmo ao vivo, e o Magoo sempre foi no estúdio ou fora do estúdio, nos momentos de criação, na parte musical, e como um amigo, pessoa, sempre foi uma pessoa assim, muito fácil de lidar, uma pessoa sensacional, realmente um profissional dessa área que muito criativo, muito amigo, que deixava a coisa fluir bem, e todos tinham liberdade de criar, todos tinham liberdade de opinar, né? E realmente foi uma gravação assim, muito rápida, muito ágil, uma das mais rápidas, mais ágeis que eu fiz, porque a gente estava muitíssimo bem ensaiado, então foi super tranquilo de fazer essas gravações. Bom, quem cuidou do lance da produção também foi o Gauguin, né? Que é um cara assim que participou de muitos discos das bandas lançadas pela Cogumelo. É um cara que tem uma puta história. Inclusive a gente quer convidar ele para participar do Rocked aqui também para falar dos trabalhos dele e tal. Ele dava muito palpite nas gravações, em arranjos ou não? Tipo, só pilotava lá e vocês que mandavam o pau lá e falavam, meu, tá ótimo. Como é que era trabalhar com ele? Sobre o Gauguin, ele foi um excelente engenheiro musical, um profissional diferenciado mesmo da época, que nos dava total liberdade de tocar, nunca influenciou em nenhum momento em arranjo ou nada. A única coisa que ele comandava eram os tempos de gravação, alguma coisa que tinha que voltar dentro do tempo dele, mas assim, sempre foi um comandante da gravação, mas sem influenciar na criação, entendeu? Então nós tivemos muito respeito, tínhamos e temos muito respeito por ele, realmente é um profissional que fez a diferença na gravação, mas sempre nos tratou com muito respeito e nós o respeitávamos, ainda mais que ele era o mais experiente da época nas gravações, né? Então ele era um verdadeiro maestro lá para conduzir a gravação. Agora, em nenhum momento ele influenciou em arranjo ou nada. Realmente alguma coisa que tinha que voltar, ele fazia o tempo que nós pudéssemos voltar, alguma coisa que ele escutava e que a gente não achava que estava fora, ele falou, acho que isso aqui você tem que refazer porque não tá legal. Mas assim, como eu te falei, nós estávamos muito bem ensaiados, dando muito pouco trabalho para ele nessa gravação aí, mas ele conduziu de uma forma muito experiente, muito técnica e muito profissional. Bom, no ano passado então, né, o disco completou 30 anos e em 2006 saiu uma versão em CD, cara, ficou bem aquém assim do esperado, porque não sei o que aconteceu com o lance da masterização, o áudio ficou meio estourado, aquela coisa toda, ou seja, não faz jus ao que é esse disco e ao que é a edição de vinil que foi lançada na época, né, em 89. Você tem ideia de repente, se tá rolando alguma coisa para que esse álbum seja relançado numa edição deluxe, aquela coisa toda digipack, se existe alguma sobra de estúdio que poderia ter entrado, ou demos da época, você sabe alguma coisa a respeito? Se vai haver esse relançamento, ou se de repente existe material que não foi usado, que você tenha lembrança na época? Essa remasterização aconteceu sem nenhuma participação nossa efetiva. Então, apesar de todo o nosso agradecimento ao reconhecimento que a Cogumelo Records fez por todos nós naquela época, né? E faz até hoje por diversas bandas, que tem todo o valor deles, sem dúvida.
nesse momento aí de uma remasterização de um álbum que foi tradicional nessa época, que realmente fez um divisor de águas no som desse estilo, acho que a gente poderia ter sido convidado para que pudéssemos participar, ou ou no caso o CM, que nós estamos ligados à música até hoje, para que pudéssemos dar algumas influências no intuito de digitalizar melhor, igual você falou, uma série de recursos que existem hoje, né, no estúdio, onde a gente poderia ter melhorado ainda mais do que porque a gravação original existe naquelas fitas antigas, né? E então a gente tinha todas as possibilidades, precisa conhecer do som, precisa conhecer da música, dos detalhes, para que pudesse influenciar de uma forma melhoria sem desvirtuar o som, né? Então nós não fomos convidados, não nos avisaram que ia fazer esse remaster, simplesmente fizeram e ó, tá aqui o remaster aqui, pronto. Então assim, fica a dica aí para que uma próxima vez de um remaster, quem sabe convide a gente para a gente poder participar para remixar essa fita original que existe de gravação do Into the Strange. Pô, Armando, muito obrigado por participar do Rockhead. Cara, fico muito feliz pelo tempo que você dispensou conosco aí, trocou essa ideia, muito bacana, falar desse disco sensacional aí, um dos, né, que você gravou vários. Então, assim, muito obrigado. E falar, cara, que quando você tiver qualquer trabalho seu aí, dá um toque pra gente aqui, que vai ser um prazer conversar contigo e ter essa história aqui no Rockhead, cara, que é uma coisa que a gente tem muito prazer, é contar a história de músicos importantes aqui no nosso metal. Bom, um grande abraço. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade promovida aí pelo programa Rock ID, com o Luciano Piantoni. Agradecer a todos vocês que dão uma oportunidade para a gente divulgar nosso trabalho. Agradecer aos fãs que a gente estuda, mano, muito a pad, muito dois bombas, até calejar os dedos da mão, do pé, para a gente poder desenvolver um trabalho sério nessa área. Difícil de desenvolver um trabalho sério nessa área. E para agradar a galera que curte o som, né? Então, sem vocês não faz sentido a gente tocar, não, né? Muito obrigado pela força. Muito obrigado mais uma vez ao Rock ID, ao Luciano Piantoni. E dizer que o meu último projeto lançado foi o Diário de Guerra, com o Holocausto, esse álbum que foi indicado, inclusive, sendo nas revistas da área como um dos melhores do Brasil. E tenho também esse álbum que vai ser lançado pelo Insulter, que eu gravei o álbum todas as 9 músicas, junto com o Reinaldinho, que é o vocalista e o guitarrista, um som próximo do Into the Strange e próximo do Destruction. E um projeto que já está sendo gravado também, 8 músicas, com eu e o vocalista Rodrigo do Holocausto, nós dois do Holocausto, depois do Diário de Guerra, o Holocausto cindiu e nós dois estamos com um projeto, onde é War Metal também, já temos 8 músicas gravadas, estão na lapidação, provavelmente vai ser lançado pela gravadora Warnow da Califórnia, principal gravadora dessa área de thrash death metal do mercado internacional, e que ainda não definimos qual vai ser o nome do projeto, mas assim que tiver o nome do projeto, nós vamos estar dando para vocês em primeira mão aí no programa Rock ID, junto com o Luciano Piantoni. Então, galera, muito obrigado e abraço a todos.
Mande sua mensagem para o Rock Ed pelo WhatsApp 119 3031 8666. Ouvimos aí então o baterista Armandinho, que no caso, né, havia gravado o grande Into the Strange, que inclusive, né, a gente depois desse papo com ele, a gente ouviu um trecho, né. Bom, o Armandinho contou coisas bem legais sobre aqueles tempos, é claro, do nosso homenageado, o grande Magoo. Essa é a formação do Into the Strange, contava com o Magoo, né, que a gente já falou, no vocal e na guitarra, o CM, guitarra, que é Escova, Kleber no baixo, que no trabalho anterior era guitarrista e vocalista, e o próprio Armandinho na bateria. Inclusive, havia um acordo de que ele gravaria a bateria e sairia logo depois, né? Para dedicar um pouco mais ao instrumento. Só que daí ele foi substituído pelo jovem Adolfo, que ficou na banda durante os poucos shows da tour desse álbum, né? Sim, cara, e ó, daquele death metal mais direto, né, que eles faziam no primeiro trabalho e na Warfare Noise também, a banda salvou os mais técnicos aí Into the Strange, né, com um trabalho mais cheio de detalhes, né, uma coisa muito mais thrash metal do que death, que eram os primeiros, né, álbuns deles, é o primeiro álbum, na verdade, e aí o Split. E o trabalho de guitarras entre o Magoo e o CM era uma coisa assim de outro mundo, né, cara? É diferente demais, cara. Eles se entrosaram muito bem. E interessante que o CM também era do ABC, né? Assim como o Andrés, que um ano antes havia entrado pro Sepultura, né, cara? Ele foi lá pra Belo Horizonte e tal. E eles também se conheciam, né? Então isso foi uma coisa bem legal, que todo mundo falava, pô, os caras vieram juntos pra cá. Mas foi exatamente isso, né? Como ele explica no papo que você vai ouvir daqui a pouco. Mas eram caras do ABC, eram conhecidos, inclusive tinham ligações, assim, o Andrés chegou a fazer alguma apresentação com o Cova, que um dos guitarristas dele não estava bem, que era o outro guitarrista, que não o CM, tem até uma foto dessa muito legal deles juntos e tal. Então, assim, eles se conheciam, vocês que estudavam juntos, coisa do tipo. Então, nada melhor do que ouvir, então, essas histórias aí do próprio CM, né, cara, contando mais sobre a era de Into the Strange. Vamos lá, então, pro CM do Mutilator. E aí, CM, tudo bom, cara? Muito legal ele estar conversando com a Ked aí, falando sobre, né, nesse especial aí sobre o Magoo, sobre o Into the Strange. E, cara, queria que você começasse falando então como é que foi o convite para você participar do Mutilator, né? Que a banda tinha seu primeiro álbum lá, o Immortal Force, todo mundo comentava e tal, e de repente a banda deu uma virada em 360 graus, mudou um pouco o som, foi uma coisa muito mais técnica, mudou até o logotipo, né? Então, como é que foi esse convite para participar do Mutilator, sendo você do ABC e a banda lá de Belo Horizonte, né? Fala, Luciano, beleza, cara? Prazer é meu estar falando aqui com você, falando de uma época tão legal, tão produtiva pro metal, né, cara? Que, assim, naquela época, cara, assim, o que aconteceu foi que depois que o Andrés foi pro Sepultura, tava meio que intercâmbio, assim, né, amizade rolando entre o pessoal de BH, a gente aqui no ABC, e o Silvio Bibica, que era road do Sepultura, foi vocal do Mutilator, ele tava com um projeto de montar uma banda de thrash, cara, e ele me chamou, falou, vamos pra lá, a gente monta a banda e tudo mais. Na verdade, eu não fui pra BH pra entrar no Mutilator. Eu fui pra montar essa banda com o Silvio e com o Armando. E depois que eu já tava lá, cara, meio que o projeto meio que naufragou, assim, e aí foi bem na época que o Mutilator tava desfalcado. E aí eu tava lá, eles estavam precisando, na verdade eles estavam precisando era de um baixista e de um baterista, né, cara? E sugeriram que o Kleber assumisse o baixo e eu entrasse tocando guitarra. Fui lá, a gente conversou, a gente tocou junto e tudo mais, e acabou que o pessoal topou, rolou. E fala uma coisa, quando você foi pro Mutilator, né, cara, que você chegou e tal, essas músicas que compõem o Into the Strange, elas já estavam prontas ou não? Vocês fizeram esse processo todos juntos e tal, e de repente tiveram aí, né, esse processo de composição juntos? Como é que foi, cara, o processo de composição desse álbum? Na verdade, não tinha nada pronto não, cara. O Magoo tinha lá umas coisas criadas, eu tinha algumas, mas isso foi criado junto mesmo, todo mundo junto, em ensaio, cara. A gente chegava com uma ideia, outro chegava com outra ideia, a gente ia juntando, tocava, parava numa certa parte, aqui cabia um negócio legal, vamos tentar fazer assim, fazer assado, e todo mundo dando ideia, Armando, Kleber. E assim, tinha bastante coisa do Magoo. O Magoo era um compositor legal, né, cara?
Eu tinha muitas ideias, mas esse processo do Into the Strange foi bem feito junto mesmo. Todo mundo dando seus pitacos. Bom, você era dupla com o Magu, né, na guitarra e tal. Como é que foi trabalhar com ele, cara? Dividir os solos, aquela coisa toda. O cara era um cara tranquilo pra fazer isso aí? Como é que foi? Cara, o Magu era tranquilaço com isso, tá? Foi sossegado. A gente dividia solo, a gente sempre pensando em 2 solos, liga? Pelo menos assim, a gente sempre pensava a base do meu solo, a base do seu solo. Ah, aqui eu toco isso, aqui você toca aquilo, e sempre foi tranquilo. Não tinha nenhum problema em relação a dividir as guitarras, não, era tranquilo com isso, cara. Bom, todo mundo comenta, né, também do Gauguin, né, cara, que é um cara que trabalhou com inúmeras bandas que a gravadora Cogumelo lançou, né, lá em BH e tal. E eu queria saber como foi participar desse projeto em que ele estava inserido aí. Se o cara dava palpites, se ele cuidava de alguns arranjos ou não. Simplesmente só pilotava e falava, meu, se vira aí, o que vocês têm na mão tá ótimo. O Gauguin era um cara tranquilo, um cara bom pra caralho, assim. É até sacanagem a gente falar de produção naquela época, né, cara? A gente tinha, sei lá, cara, 16 horas pra gravar um disco de estúdio. Então a gente tinha muito pouco tempo, cara. O tempo que a gente tinha era pra armar as coisas, tentar tirar um som e gravar. O Gauguin dava palpite? Dava sim, ele tentava ajudar e tudo mais. Mas assim, a gente tinha muito, muito pouco tempo para poder tentar tirar o máximo que a gente pudesse do som e do que a gente tava fazendo ali na hora, entendeu, cara? Então, chamar de produção, realmente ele não ia ter tempo para fazer produção pra gente. Ali era sentar todo mundo junto e cada um dando palpite, fala isso aqui, faz assim e tal, talvez fique melhor, mas nada realmente que possa ser chamado de produção. Bom, uma coisa que eu tenho perguntado para todo mundo que participou disso daí, né, cara, é que, assim, vocês tinham noção do que vocês estavam criando quando vocês fizeram Into the Strange? Quando vocês estavam gravando Into the Strange? Porque, meu, ele é citado como um top 5 do metal nacional por muita gente, mas muita gente mesmo. Vocês tinham noção disso? Cara, se bobear, não tem essa noção até hoje, fala a verdade pra você. Assim, não, cara, a gente não tinha noção, a gente tava ali tocando, fazendo o som que a gente gostava, que a gente achava que era legal. E a gente tava tocando pra gente, a gente tava pensando em fazer som, sim, pensando no que as pessoas vão pensar, deixar de pensar se vai ser legal pros outros ou não. A gente tava fazendo o som que a gente gostava. A gente via, soou bem, é assim que vai ficar, entendeu? Então, não, a gente não tinha noção que tava fazendo um som que ia se tornar alguma coisa nesse nível que você está comentando, sem dúvida não. Semi, tem alguma lembrança bem bacana assim que você possa contar desse processo aí de durante a gravação do Into the Strange, todo esse processo que rolou e tal? Cara, naquela época era perrengue total, né, velho? Então, o que eu lembro, cara, assim, o mais, assim, né, puta, não é nem engraçado, chega a ser triste, né, cara? A gente tinha um rolo de filme pra tirar foto, liga? Tinha, mas não era um rolo de filme, era tipo 8 fotos pra tirar foto pra fazer a arte toda do álbum. A capa foi feita com foto, né, cara? As quatro fotos de trás, que a gente tá lá no estúdio e tal, mais a foto da contracapa. Então, cara, assim, a gente tinha que, tirou essa foto, é assim que vai ficar, tá ligado? Então a foto da contracapa, a gente foi num morro lá em BH, numa antena de retransmissão, assim, e tava muito escuro, cara, tava muito escuro. Então o fotógrafo, cara, ele não conseguia puxar o foco. Eu lembro da gente com um isqueirinho assim acendendo pro cara pegar o foco da câmera e poder fazer a foto. Aí apaga o isqueiro, faz a pose, ninguém sabe nem como é que tá, onde que tá, porque tá muito escuro, vem um flash e é assim que vai ficar, tá ligado? Era muito, pode dizer que assim, rir pra não chorar, né, velho? Então, Semi, uma coisa que muita gente não entendeu foi que vocês lançaram um puta álbum, mas também quase não fizeram shows, né, cara, de lançamento desse trabalho e tal. O que aconteceu na época? Eu ouvi falar que o Armando saiu, né, logo após as gravações e foi substituído por um rapaz, se não me engano, chamado Adolfo, né? É isso?
Conta um pouco como é que foi isso. E como foram os shows, os únicos shows que rolaram. Então, cara, na verdade, a questão dos shows aí, além da saída do Armando, que eu vou falar a verdade pra você, eu nem lembro por que ele saiu, cara. Foi muito mal administrado, né, cara? A gente não pensava em nada, não foi, a gente não pensou, vamos fazer aí uma divulgação com show, vamos marcar uns shows por aí, sair tocando. Não, cara, foi realmente muito mal administrado por nós, sabe? Essa é uma falha muito grande que a gente teve na época. E outra, em relação a show, assim, cara, eu só consigo lembrar de dois, na verdade, cara. Eu consigo lembrar do Projeto SP, aqui em São Paulo, logo que saiu o disco e tal, a gente veio pra cá, foi até o Valcir que fez o show. E a gente recebeu um pagamento que a gente comprou um cubozinho, assim, um amplificador pra guitarra, cara, que a gente não tinha porra nenhuma pra ensaiar também. E eu lembro de outro show que foi em Maceió, cara. Esse show foi bem legal, show paupérrimo, assim, num lugar muito pobre, assim, né, cara, de som, de tudo. Mas foi um puta show legal. Mas que eu consigo me lembrar de show foi só isso, cara. E realmente a questão de não ter feito mais, eu acredito que tenha sido realmente a falta de, sei lá, falta de administração da banda mesmo. E com relação aos ex-integrantes aí, você tem contato com eles ainda? O Kleber, o Armando, você tem contato com os caras ainda? E você manteve contato com o Magu depois do final do Mutilator, até, né, metade dos anos 90? Quando acabou o Mutilator, eu continuei um tempo em BH ainda, né, cara? Então eu ainda continuei com algum contato com o Magu, quando ele montou o Chemaco lá. Acabou o Mutilator porque ele queria montar uma banda diferente, na verdade, né? Ele queria montar uma banda mais leve, vamos dizer assim. Mas a gente ainda mantinha algum contato, sim. Eu fui a algum show dele. E com o Armando também. Mesmo depois que eu voltei para São Paulo, o Armando vinha para cá, a gente saía junto, tudo mais. Mas depois a gente foi perdendo esse contato e ficamos até agora, né, cara, sem contato nenhum. Com o Magu, assim, na época, depois que eu vim para São Paulo, eu não tive mais contato. Eu fiquei sabendo da morte dele pela imprensa até, né, cara, assim, não soube de fonte, assim, por fora. E me estranhou muito, assim, cara, porque, na verdade, eu nunca vi o Magu nem louco, assim, nem bêbado, porque, sei lá, eu nunca vi. E fiquei até chocado com a notícia quando chegou. E o Armando agora, cara, depois que você entrou em contato comigo, acho que você entrou em contato com ele também e a gente acabou se falando, entendeu? Agora talvez a gente mantenha algum contato aí daqui pra frente. A gente ficou quase 30 anos sem se falar. Então, Semi, na verdade, o ano passado o disco completou 31 anos, né, cara? O disco é de 88, não sei, eu tô com a mania de falar que ele é de 89. Não, é de 88. Então, assim, você sabe alguma coisa sobre, de repente, um lançamento que vai ter aí, Digipack, remasterizado, você sabe de alguma coisa? E também queria saber se de repente existe algum material bônus que sobrou disso aí, algumas sobras, de repente poderia ser incluído, algo do tipo? Falar a verdade pra você, eu nem sabia, cara, que o Into the Strange ia ser lançado em CD, que foi remasterizado. Eu não sei como fizeram, nem quando fizeram, nem quem fez. Pra você ter uma ideia, ninguém entrou em contato com a gente para falar qualquer coisa sobre esse assunto. E continuo sem saber se tem algum plano. Aí deve ser coisa da cabeça do João mesmo, da Cogumelo, né? Se tiver algum plano, ele que pode te responder. Em relação ao material, não. A gente não tem nada sobrando, cara. Não tem sobra nenhuma. Quando o Mutilator acabou, a gente estava num processo de composição de novo, tal, mas a gente acabou não gravando nada. Não tinha nem demozinha, assim. A gente tava tocando, ensaiando e compondo alguma coisa, mas não saiu nada não. Não tem nada perdido por aí não. Pô, Semi, muito obrigado por participar aqui do Rocked, contar essas histórias aí, falar desse importante álbum aí, dessa importante época aí do metal nacional, falar um pouco do Magu também, né? Então, assim, é um cara aí que teve sua vida bem curta, né? Vamos dizer assim, portanto que podia oferecer aí. Então,
muito obrigado por participar do Rockhead e falar que logo a gente vai fazer uma entrevista contigo para falar dos seus projetos. Eu sei que você está com banda aí, com os meninos aí do interior e tal, e falar um pouco mais da sua carreira em geral, né, que você tocou em várias bandas aí, o Cova, o MX e tudo mais. Então, obrigado demais por participar desse primeiro momento aí, beleza? Um grande abraço. Que é isso, cara. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando daquela época e como foi que aconteceram as coisas e lembrar um pouco também, né? Que tem que puxar um pouco pela memória que já faz muito tempo, né, cara? E tô aqui à disposição sempre, cara. Você falou do projeto aqui no interior, né? Que eu moro em Atibaia agora e na verdade não é que o projeto não é meu, né, cara? O projeto é do Ataque Force, do Rodrigão e do Beto, né, cara? O Beto, puta guitarrista, compositor foda, assim, e o Rodrigo tá sempre me puxando pra tocar com eles, né? E a gente vai nessa aí. O projeto tá meio de stand-by agora, mas vamos ver como é que isso rola daqui pra frente. E sim, sempre que você precisar saber de alguma coisa, quiser conversar, cara, tô à disposição, não precisa ser entrevista, quiser falar, ligar, vir aqui, tomar uma cerveja, bora, cara. Tô à disposição aí e é isso. Quando quiser, tô aqui. Abraço, galera. Abraço, Luciano. Até uma próxima. É isso aí, esse foi o grande CM contando mais sobre os seus tempos de Mutilator, né, a parceria com o Alexander Magu e tudo mais. E na sequência, né, logo depois do papo com o CM, a gente ouviu um trecho de A Place to Go, música que encerra o grande álbum Into the Strange. Cara, eu sou suspeito, né, que eu amo esse disco, mas é uma das minhas preferidas, A Place to Go. Cara, é a última, mas é uma das melhores do álbum. E o grande CM aí, cara, que logo em seguida, né, voltou para ABC, como ele diz, e integrou outra das minhas bandas preferidas de todos os tempos, que é o MX, né, cara? O animal. Então tem uma história, tem uma história engraçada com o CM, cara, que em 91 eu ia trabalhar e eu pegava o ônibus com ele todo dia de manhã, cara. Ele pegava uns 10 pontos para frente da minha casa e, sei lá, ele deve ter o quê? Uns 7 anos de diferença. A diferença é igual a do Andrés pra mim, assim, de idade. E eu entrava no ônibus e ele ficava me olhando, eu com essa camisa de banda, moleque, né, eu tinha meus 16 anos, ele ficava olhando, torto, assim, tal, aqueles 22 anos dele e tal. E até comentei com ele esses dias aí em off, ele falou, cara, não lembro não, cara. E um dia eu tava com esse vinil do Into the Strange debaixo do braço, ele tinha voltado para São Paulo já, né? Tava levando para um amigo, não tinha sacola, com o vinilzão debaixo do braço. Ele parou, ficou olhando pra minha cara, que é isso, mano? O moleque tá querendo, né? Qual é que é? Ficou me olhando, mas eu sempre vi ele nos rolês, assim, né? Porque ele era um cara mais velho, não dava atenção, mas sempre vi ele no rolê. E recentemente, cara, o CM tem participado da banda Attack Force também, que é a banda de thrash metal lá do interior. Inclusive ele mora no interior também, acho que é Atibaia ou Itatiba, um dos dois. Eu sempre confundo essas duas cidades pelos nomes, mas é uma das duas, é onde ele mora, cara. E o legal é que nessa época o Mutilator Into the Strange era uma das poucas bandas, assim como o MX, né, cara, com o disco Mental Slave, que fazia frente pro Sepultura, né, que tava na época já começando a despontar aquela coisa do Beneath the Remains, né, que até então antes era Esquizofrenia. Inclusive com essa coisa de serem duas bandas mineiras com guitarristas do ABC Paulista, como falamos aqui, né. Isso chamava bem a atenção da galera, tal. Pô, o Andrés foi lá e mudou o som do Sepultura. E o CM foi pra BH e mudou o som do Mutilator. Então, assim, isso é bem legal. Então. E um outro toque bem legal, cara, é que o Into the Strange Deluxe vai ser lançado, aliás, relançado pela Voice Music e Cogumelo. Então fica ligado aí que já essa pandemia deu uma segurada, né, pra variar.
ela consegue ferrar em todas as áreas, né? Pois é. E aí o que acontece? A Voice Music, então, do Grande Silvão vai lançar, então, essa edição deluxe do Into the Strange, com fotos novas, digipack, remasterizado, cara, é uma coisa que nunca saiu. Todo mundo é louco para que saísse esse CD, né? Porque a primeira edição é bem porquinha, velho. Saiu em 2006, eu acho. E agora essa nova diz que vai prometer, cara. Então, aguardem aí Into the Strange logo mais aí. Fique de olhos, né não? Porra, com certeza. Imperdível essa versão do Into the Strange Deluxe. Bom, até agora, né, muitas histórias bacanas envolvendo, né, o Mutilator com o nosso saudoso Magoo, mas, cara, em 89, seguindo a história do cara, ele resolveu dar um basta na banda em seu envolvimento com metal, e resolveu montar uma banda completamente diferente do Mutilator, que é o Xemaco, né. Bom, a Cogumelo lançou o único disco da banda, que eles inclusive rotularam aí como alternative metal, mas que de metal mesmo não tinha neca de pitibiriba, né. Então vamos chamar mais aí de um alternative rock, tá. Bom, a formação dessa banda do Xemaco era o Magoo no vocal na guitarra, o Bob no baixo e Mom na batera. Isso aí, cara. E olha, eu diria até que o Xemaco era mais uma banda assim que se convencionou chamar mais tarde de post-punk, né? Post-punk. E eu gosto bastante do Xemaco, cara. Não é metal, mas é uma banda muito legal, muito criativa. Tem aquela pegada meio New Model Army, que acho que era uma coisa que o Magoo gostava muito. Então, eu gostaria inclusive de encontrar aquela demo que eles estavam que eles lançaram depois, né, que chama Sourceless, em 1993, porque o primeiro disco, se não me engano, é de 91. E então agora o papo é com o baixista do Xemaco, o Bob Faria, cara, que hoje trabalha para a TV Globo, lá em Minas Gerais, na área de esportes. Então confere aí, cara, e depois a gente rola também um trechinho de Whiskey Science. Isso aí, grande Bob Faria com a palavra. E aí, Bob, beleza? Cara, muito obrigado por participar aqui do Rocked, aceitar falar um pouquinho do nosso homenageado, o grande Magoo. E, bom, gostaria que você começasse falando então como é que vocês se conheceram, como é que surgiu essa coisa de vocês tocarem junto no Xemaco e tal. Fala um pouquinho aí pra gente. Opa, fala Luciano, beleza, cara? Então, lá pelos idos de 89, 90, por ali, aquela virada ali, havia muito poucos estúdios ou sala de ensaio, não tinha isso na cidade, entendeu? E eu resolvi fazer um barraco lá que juntava, peguei uns instrumentos, coloquei e botei à disposição da galera lá, cobrava lá um valorzinho minúsculo lá e virou um point. E aí um belo dia eu tô lá, e aí chegou o Magoo com o Mon, e mais um cara que eu não me lembro quem é que tava com eles e tal, para ensaiar. E aí eu vi os caras assim, né, aqueles capelos assim, tipo índio americano. Me lembro que eu até perguntei pra ele, falei, pô, você é índio americano, cara? Você tem uma cara de índio americano. Ele falou, não e tal. E aí ficaram lá ensaiaram lá umas 2 ou 3 vezes. E eu já vi ali que, pô, os caras tocavam muito, assim, né, muito. Nessa época eu tocava com Sustados por um Gesto, que era a minha banda com o John, do Patofu. E aí a gente ainda fazia umas coisas com o Último Número ainda, que era uma outra onda que a gente tinha e tal. Enfim, depois de uns 3 ensaios, assim, aí eles chegaram lá sem baixista, só os dois pra tocar, só o Mon e o Magoo. E aí eu falei, porra, eu toco aí no ensaio com vocês e tal. E aí a gente começou a conversar e tocar e deu liga. E daí a gente fechou com o trio e passamos a tocar e foi aí que a gente ficou amigo e começamos a andar com esse negócio, né? Mas assim, desde a primeira vez que eu vi os caras tocando, eu já tinha uma liga muito forte, né? E eu entrei para colocar o baixo assim na história, mas ele já era uma ideia muito bem formada, assim. E assim, quanto tempo durou a banda? Quais são suas lembranças daquela época, dos ensaios, dos showzinhos? Vocês gravaram um disco e antes disso tinha uma demo, né? Cara, eu não sei exatamente quanto tempo durou, não. Foram alguns anos, 3 talvez 4. Na verdade, a gente fez o disco primeiro, pela Cogumelo. O Magoo já tinha gravado um disco com Mutilator, assim, que era, né, que era mais pesado e tal.
E a gente fez o disco, a gente apresentou para o João lá na Cogumelo, com a proposta praticamente pronta. E a gente gravou esse disco pela Cogumelo, foi muito, muito legal. Um disco, cara, que até hoje eu ouço ele e adoro. Acho que é um disco assim, super criativo, super bem tocado. Né? Claro que com as limitações técnicas da época que a gente tinha, né? A gente gravou em 8 canais ali, um negócio muito incipiente, assim, todo mundo garoto, ninguém sabia exatamente o que estava fazendo, era muito intuitivo. E aí depois a gente viajou muito, né? A gente foi tocar um monte de lugares, participando de festival, a gente tocou no primeiro Abril pro Rock, né, na época, a gente tocou no sul do país, a gente tocou muito em São Paulo, tocamos muito no Rio, fizemos muita coisa legal. E depois a gente já estava com uma demo que era um segundo disco, que já estava praticamente pronto, mas aí parou no meio, porque o Magu viajou, e aí, enfim, as coisas aconteceram e acabou não saindo. Então tem esse meio disco, acho que são umas 6 ou 7 músicas que nunca foram soltas. Então a demo, na verdade, ela veio depois do disco que a gente fez com a Cogumelo. Os shows, cara, eram uma energia absurda, assim, porque era um power trio, e tinha um negócio, assim, musicalmente falando, que o Mon, ele aprendeu a tocar bateria tocando com o Magu. Então, era como se ele replicasse os riffs que o Magu fazia o tempo todo na bateria, assim, entendeu? Era muito junto aquilo. E eu enchi os gaps com o baixo. Então era uma porradaria, era uma energia absurda, assim, né? Sem falar que o Magu era um carisma, assim, era um gênio. E teve o show que a gente resolveu produzir de lançamento do CD, foi um dos shows mais legais que eu já fiz, cara. Com todas as bandas com quem eu já toquei, porque foi um negócio era super inovador na época. Eu lembro que a gente pegou assim, uns projetores de Super 8 para colocar uma projeção no fundo da tela. Era um negócio que banda independente não fazia, entendeu? E a gente fez no DCE da Federal, que era um teatro super tradicional de rock alternativo em BH, foi um showzão e tal. E a gente tentava replicar isso, levar nos shows assim sempre uma coisa diferente, visualmente, inclusive, né? Tinha essa identidade visual, que não era um negócio calculado como hoje em dia, que muitas bandas elas pensam primeiro no visual para depois pensar no som, né? Que é um negócio meio estranho. Era um negócio orgânico, sabe? Que nascia a partir da necessidade de a gente contar a história das músicas, né? E eram shows muito, muito, muito legais. Onde a gente ia, a gente se divertia demais. Se fosse um lugar pequeno, tipo Madame Satã, um lugar grande, um ginásio, assim, era muito legal. Explica um pouco também do nome da banda, então, Xemaco e tal, onde vocês conseguiram. E assim, como eram as contribuições para a banda? O Magu aparecia com as músicas ou todo mundo tinha a liberdade para apresentar as composições e novas ideias? O nome, assim, eu acho que quando eu conheci o Magu e o Mon, eles já tinham nome. E eles tinham esse visual meio nativo americano, assim, porque o Magu era muito... Ele era muito curioso com esse tipo com essa cultura e tal, né? Eu me lembro que ele foi o cara que me apresentou o livro, né? O Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que conta a história dos índios americanos ali, a conquista do Oeste a partir da visão dos índios americanos e tal. Me lembro que uma vez a gente foi assistir um filme com Kevin Costner chamado Dança com Lobos, assim, a gente assistiu aquele filme assim, umas 4 vezes seguidas, assim, porque contava aquela história da integração do Oeste e tal, e a gente tinha esse interesse em comum. E curiosamente, ele já tinha esse nome dessa banda. O Xemaco era um quadrinho, era uma história de um quadrinho de um cowboy chamado Ken Parker, que era muito comum nos anos 60, 70, início dos anos 80 ali, que tem uma história que ele perde a memória. Então ele perde a memória e é cuidado pela tribo, pelos Sioux. E aí eles chamam ele de Xemaco, que no idioma dele significa aquele que não se lembra. E era uma palavra forte assim e tal, né? Então
Foi daí que surgiu o Xemaco, de uma história do Ken Parker, mas tinha essa história com a estética, esse tipo de estética que a gente curtia também. Então, sobre as composições, assim, o Mago era um gênio, né? A gente tocava com equipamento muito ruim. A época não tinha como comprar guitarra boa, amplificador, não tinha nada, a gente tocava com uns pedaços de pau velho. Mas ele arrancava um som daquele negócio que era incrível, sempre com uns riffs maravilhosos e tal. E ele tinha uma habilidade que é raríssima, de tocar e cantar coisas completamente independentes uma da outra. Então ele, assim, as primeiras canções, as primeiras músicas que a gente fez, ele meio que chegou com elas prontas, e aí o Mon já tocava junto ali na bateria, eu encaixava o baixo e vida que seguia. Ele escrevia todas as letras, não me lembro nenhuma que eu tenha escrito, não sei se o Mon chegou a escrever, ele compõe em inglês, né? Ele escrevia todas as letras, porque escrevia muito bem, e depois do meio assim da história, a gente começou a fazer música assim, ele chegava com um riff, ou eu chegava com um riff do baixo, alguma coisa assim, e a gente tocava uma jam, e aí ele ficava com aquilo na cabeça, daí ele escrevia a letra e a gente terminava a música depois. Fizemos algumas canções desse jeito, mas tudo baseado naquilo que ele fazia na guitarra, assim, que era muito característico, tinha uma assinatura muito forte. Outra coisa, Bob, todo mundo que eu conversei foram unânimes em dizer que achavam o Mago assim, um cara fora de série, um cara assim, acima da média, né? Você também sentia isso nele, cara? Como é que era esse processo criativo dele? Você que teve tão de perto aí na outra fase, na fase final aí, né? Vamos dizer assim, artística dele. Cara, o Mago era um gênio. Ele era um gênio. Naquela época, a gente estava numa efervescência, assim, né? Todo mundo super criativo. Era uma época em que todo mundo estava tentando achar um caminho, todo mundo tentando desbravar. Praticamente não existia indústria para nós, né? A gente estava tentando fazer aquilo que saía do coração. E ele era um gênio mesmo. No talento com a guitarra, na forma como ele escrevia, na forma como ele contava essas histórias. Era um cara de extrema cultura. Éramos garotos, eu era um pouco mais velho do que ele, não sei nem quantos anos, não muitos, mas eu era um pouquinho mais velho do que ele, o Mon era, e ele tinha a mesma idade. Mas era um sujeito com uma cultura incrível, sabe? Uma cultura holística, assim, sobre várias coisas e tal. E uma capacidade sonora inacreditável. Ele realmente era um gênio, é um dos poucos gênios que eu conheci, se fosse na performance, se fosse no lidar com ele, assim, cara, era um cara que tinha essa personalidade forte, mas doce, era impressionante, porque ele era um cara muito seguro daquilo que ele estava fazendo, mas era um doce, assim, era super gente boa, super tranquilo, não tinha nada de arrogante ou de nada disso, assim, ele era um gênio autêntico. E assim, Bob, por que vocês não continuaram com a banda, cara? É uma banda bacana pra caramba, diferenciada e tal, e tem a ver com o lance dele ter se mudado pro exterior, como é que foi? Cara, é o seguinte, como tudo nessa fase da vida é muito intenso, assim, então a gente viveu esse negócio muito intensamente. Quando a gente estava no auge, assim, da aventura com o Xemaco, assim, era um mercado absolutamente independente. A gente, é bom lembrar que nessa época não tinha internet, não tinha nada, era coisa de fanzine, era coisa de revista, né? Conseguir uma matéria no jornal era um negócio super difícil. Ter um clipe na MTV, como a gente conseguiu ter, era só nos programas alternativos, ou enfim, porque a gente era uma banda meio alternativa, assim, quando todo mundo estava fazendo New Wave bobinho, a gente estava fazendo um negócio que tinha uma certa densidade, assim, e não era exatamente o heavy metal normal que se fazia na época, o thrash, ou aquelas coisas que eram mais pesadas, como muita gente fez com tanto sucesso. E ficava meio no meio do caminho, era uma estética muito, muito própria, assim, né? Mas tinha uma característica, assim, a gente era muito focado naquilo para fazer.
entendeu? Só que chegou uma época que o Magu deu uma pirada. A gente não bebia, a gente não usava droga, não fazia nada, não sei o quê. Chegou uma época que ele deu uma pirada, entrou numa viagem assim, entendeu? E foi ficando cada vez mais difícil manter o ritmo das coisas, né? Então acabou que a gente deu uma parada. Eu sempre produzi muitas outras coisas, tocava com um monte de gente e tal, fui fazer outras coisas. E nesse meio de tempo, ele entrou nessa viagem maluca e foi para Inglaterra. Que acho que ele conheceu os caras do New Model Army, que era uma banda que a gente gostava muito e tal. E a gente sempre ficou pensando assim, a hora que passar essa doideira, a gente começa isso tudo de novo. E não passou, porque ele morreu, né? Ele teve essa morte prematura, e aí a coisa parou no meio do caminho. Foi mais ou menos por aí, né? A gente estava numa fase de repensar o que a gente ia fazer, o próximo passo, né? Se a gente ia conseguir furar a barreira do independente, o que eu acho que seria muito difícil num mercado como o Brasil, que é um mercado muito, muito pouco afeito a coisas assim, com um pouco mais de densidade, né? Especialmente nessa época. Mas aí ele morreu, né? Aí não tinha como acontecer mais nada, obviamente. E como é que você recebeu a notícia da morte do Magu, né, cara? Vocês estavam em contato ainda? Vocês tinham amizade bacana e tal? Eu me lembro que eu estava no estúdio e alguém... Porque, assim, o pai do Magu era conhecido do meu pai também e tal. E o pai do Magu ligou para o meu pai. E aí o meu pai ligou para mim e falou, olha, o seu amigo e tal morreu, estava morando em Londres e tal. Cara, foi um choque para todos nós. Aí logo, sabe, me encontrei com o Mon e com o restante da galera, Crio, todo mundo. E a gente não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido. A gente achou que tinha sido um acidente, até que as coisas foram se explicando assim, né? A gente tentando entender quando é que depois se ele ia voltar e tal. Depois a família disse que ele ia ser cremado no exterior mesmo, não voltaria ao Brasil e tudo. E a gente ficou enlutado assim durante um bom tempo, sem entender o que estava acontecendo. Muito mais porque era um de nós, e nessa época da vida isso tem um impacto muito grande, né? Depois pelos motivos, embora a gente já soubesse que ele tinha dado uma despirocada enorme, a gente já sabia que ele estava meio maluco assim, e foi num período muito curto, foi coisa de, sei lá, 6 meses, 1 ano, se tal. Ele deu uma enlouquecida e morreu. E a gente ficou muito enlutado assim na época e tal, enfim, e até hoje, né? Toda vez que a gente se encontra a gente tem essa nostalgia. Eu já não falava com ele há um bom tempo, desde que ele tinha ido para a Inglaterra. Na época não tinha, volto a dizer, né, para fazer uma ligação para a Inglaterra custava uma fortuna. Então ele chegou a enviar algumas cartas para a gente respondia, umas 2 ou 3, só para contar o que estava acontecendo, mas não tínhamos um contato assim muito longo não. Mas é uma perda que marcou minha vida muito mesmo. Poxa, Bob, muito obrigado por participar aqui do Rocked, né? Contar coisas aí tão legais aí da vida desse grande gênio aí que é o Magu. E até emocionante, né? Essa parte aí. Você viveu os últimos anos, né? Vamos dizer assim, com ele, diferente dos caras que tocaram no Mutilator. Então, assim, muito obrigado mesmo, cara. Valeu demais. E é isso, velho. Eu que agradeço, né? Lembrar dessa época é sempre muito legal, né? Eu costumo dizer que quem me vê hoje pensa, esse Mauricinho fez isso? Eu acabei virando Mauricinho porque a gente tem que sustentar a família, mas por dentro ainda somos aqueles meninos fazendo barulho, né? E eu tenho muita saudade, especialmente do desbravamento, assim, entendeu? Daquela coisa de não existir limite, sabe? Olha, precisamos de um buraco para ensaiar, vamos embora, vamos pegar um quarto numa casa velha, abandonada, vamos encher a parede de cimento, vamos botar uma bateria lá dentro, 2 bagão
que eram os instrumentos que a gente usava na época, e vamos quebrar tudo porque é isso que a gente está sentindo. E, enfim, isso marca a gente de um jeito que não é uma tatuagem na alma, né? É sempre bom lembrar. E até hoje eu escuto essas músicas e de vez em quando eu penso assim, nossa, eu acho que o mundo não estava preparado para esse nível de sofisticação assim, emocional que a gente tinha com essas canções. Mas enfim, é isso aí, vida que segue. Obrigado, um abraço. Five-Cars house, a place hidden underground in no one mouse. A child thinks after taking his toys, just a whiskey man, pretty whiskey boys. All the people rich and poor seem like a black open bush in a flock. All the dreams have a billion threads, but all of them to me, money and whiskey side behind the backs. Rock Ed. É isso aí, esse foi então o grande Bob Faria, que na época foi baixista do Xemaco, que inclusive explicou que a demo Soulless, na verdade, eram músicas que estariam no segundo disco, né? Mas que acabou nem sendo lançado, né? E bom, na sequência aí, depois do... infelizmente mesmo, cara. E depois da sequência aí, depois desse papo com o Bob, a gente ouviu um trecho de Whiskey Signs. Bom, embora bem diferente do que as pessoas estão acostumadas com o que o Magoo fazia com o Mutilator, cara, o Xemaco é um trabalho sensacional, como o próprio Luciano falou, né, cara? Que inclusive curte bastante. Com certeza. E ó, você vê que todos os nossos convidados hoje foram bem categóricos em falar que o Magoo era um cara diferenciado, né? Um baita talento aí, cara. Então, assim, infelizmente ele partiu muito cedo, né? E esse período do Xemaco tem, além dos álbuns e da demo citada, músicas de um show datado de 96, um ano antes da morte dele, né? Na verdade, alguns meses, né? Na verdade. E isso pode ser conferido no YouTube, tá? Então você bota lá Xemaco, você vê uns trechinhos desse show aí lá de... Acho que deve ter sido em Belo Horizonte mesmo. E... o que vem depois é nebuloso, né, cara? E com poucas informações. Então, assim, não tem muita coisa dele. Então a gente quis até fazer esse especial por conta disso mesmo, que não tem muita informação do cara. E de repente, 5 músicos aí que tocaram com o cara vieram aqui e falaram bastante dele. E isso é muito legal, né? Não, com certeza, cara. E dessas poucas informações que você tem, né? É que o corpo dele, né, do Alexander de Azevedo Felipe, o nosso querido Magoo, foi encontrado num quarto de hotel em Londres, no dia 10 de março de 97, mas não sabe muito mais que isso, não. Pois é, cara, e assim, muito se especula sobre seu fim inesperado, né? Uns dizem que ele teve um mal súbito, outros que misturou álcool com remédios, como se fosse um acidente, né, cara? E tem até aqueles mais maldosos que falaram até em suicídio, mas coisa que eu acho bem difícil, né? Enfim. O pouco que a gente conheceu aí da personalidade dele, acho que não, cara. Pode ter, né? Entrado numa roubada, misturar algumas coisas. E, enfim, mas a verdade é que nada disso vai trazer o cara de volta, né, cara? Esse grande gênio aí do metal e do rock brasileiro aí. E certeza que pessoas como essa, cara, precisam voar. O mundo acaba sendo pequeno demais para eles, né, cara? Então, assim, vamos considerar dessa forma a saída tão prematura dele. Pois é, né? E o que fica pra gente, né? Continua aqui com os pés na terra. É o legado, né, cara, que mesmo que no caso do Magoo curto, deixou aqui pra gente, né, esse cara que foi, um baita do músico genial, como você tem visto todo mundo falando nesse especial. Mas, infelizmente, né, há pouquíssimas coisas sobre o Magoo na internet. Estamos aqui, né, tentando criar mais material ainda sobre o querido Magoo, né, cara? Pois é, cara, pois é. Então, assim, fica esse tributo do Rockhead aí. E antes de encerrar, então, né, te gostaria de agradecer aí imensamente aí os convidados especiais de hoje, Ricardo Neves, Rodrigo Neves, que atualmente voltaram pro Mutilator, estão fazendo uma coisa muito legal lá.
o Armandinho e o CM. O Armandinho tá no Insulter e também continua com a banda aí com o Rodrigo, que era vocal do Holocausto. O CM, como eu já disse, tá no Attack Force e com outros projetos aí também. E o Bob Faria, cara, que toca nas suas horas vagas, mas trabalha na Rede Globo, Minas Gerais lá, cara. Então, assim, muito obrigado por ilustrarem nosso episódio de forma tão maravilhosa aí, contando tantas histórias legais aí, umas até emocionantes, né, cara? Aliás, todas são, mas teve umas aí que você percebe a emoção, né? E também são músicos excelentes, tá, cara? Então a gente tá falando muito do Magu, mas são caras excelentes, porque também o acompanharam, né? Não seria qualquer um que acompanhar o cara, segurar a onda ali, né? Enfim. E é claro, o nosso mago, Léo Moro, essa edição maravilhosa, como sempre, né, cara? Que fez essa costura na coxa de retalhos, é muito legal, né? Exatamente, cara. Bom, e eles criaram, né, junto com a gente aqui, ainda mais conteúdo sobre esse grande músico Magu, né, cara? É muito gratificante pra gente, né, contribuir para que mais pessoas conheçam o Magu, ou se lembrem do grande Magu, e aquele que a gente estava falando, que fique esse legado, né? Então, aí tá a nossa forma de contribuir para isso, cara. Com certeza, a gente sempre fala, né, cara, uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né, que o Rockhead além dos nossos papos semanais aí, é para contar histórias também, com né? certeza. Reverenciar músicos aí importantíssimos para a cena, e esse é mais um deles, cara, um dos gênios aí do rock, do metal aí. Ele tem o seu lado metal lá pelo Mutilator, teve o seu lance com o rock mais alternativo, o post-punk com o Chemaco. Então, assim, é um grande cara. Infelizmente deixou poucos registros, mas os que deixou são uns arregaços, né? Pô, com certeza, cara. Pois é, então, ó, dedicamos também esse episódio, cara, pra mãe do Magu, a dona Nelly, e assim como a família toda, né, cara? Os irmãos Viviane e Eric, né? Então, e os amigos, né, cara? Os mais próximos que sempre estão conferindo aí, que são esses caras das bandas mesmo, inclusive gente que falou aqui também hoje, né? E o encerramento desse episódio, cara, é com alguns dos poucos trechos de uma entrevista do Magu, cara, que está na net. Sensacional. Então, não tem quase nada do cara, infelizmente, cara. Então, assim, tem um pouquinho dele falando daquela cena no começo dos anos 90, já falando um pouco mais além daquela coisa da sua permanência no metal, né? Se eu não me engano, já tava no Chemaco já. Enfim, confere então aí um pouco das palavras do grande Alexander de Azevedo Felipe aí, cara, o grande Magu. E até semana que vem que a gente volta aí com mais Rockhead aí na sua forma normal, né não? É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Fiquem agora com um pouquinho do nosso querido homenageado, grande Magu. Pessoal, obrigado, até semana que vem. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Tem esse negócio do radicalismo, que é o seguinte, todo mundo... As coisas que a gente ouvia na época eram as coisas mais podres que existiam na época. Sim, é isso. E o circuito de fanzine, do exterior, daqui também, coisa bem underground mesmo, assim, que até hoje, assim, você não vê mais, né, porque era bem mais sumido, assim, do mapa. Não era muito fácil arrumar muita coisa, assim. Então, o que tinha as bandas tipo Celtic Frost, Hellhammer, e o que saísse, assim, do limite do Hellhammer, assim, já ficava estranho, entendeu? Metallica na época era estranho com o Killiamall. O Overdose começou a ficar meio estranho, porque os caras da Sepultura, por exemplo, eles gostavam do Overdose antes. Eles iam no show, tinha o Anjo não sei o que lá, que chama a música em português. Eu lembro, o Paulo tinha umas fitas lá. Mas depois que o negócio começou a tomar mais forma, né, de som pesadão, podrão, o negócio ficou bravo pros outros lados do Overdose e tal. Era igual que tem o negócio do punk que eles falam lá dos anos 70, que o punk veio mostrar que você podia tocar, qualquer um podia tocar, era só pegar uma guitarra e tal. Eu acho que aqui foi mais ou menos a mesma coisa, porque era muito mais fácil fazer som podrão também. E como todo mundo já gostava mesmo, como mais fácil. Uma época mesmo que aqui foi invadido pelos paulistas, eu não tenho muito boa memória, cara. Mas do Andrés, no caso do Andrés, por exemplo. E o negócio dos paulistas aqui, eles impressionavam pelas coisas que eles sabiam tocar de bandas que a gente gostava na época. Pô, o Andrés, eu cheguei um dia na casa do Márcio, ele tava tocando só de Ride the Light. Na época eu falei, pô, eu não posso crer, cara. O pessoal não tinha muita técnica, às vezes, pra tocar a música dos outros. Mas, em compensação, os caras faziam eles criavam cada coisa aqui que era muito mais interessante, enquanto o pessoal de São Paulo, não. Cada vez mais público e tudo mais. Aí, assim, virou Deus nos acuda, assim, aqui, né? Putz, é brincadeira, os caras
são falsos, os caras nos traíram, os caras isso, os caras aquilo e tal. Mas isso foi absorvido depois, né? Por todo mundo, porque um mês depois estava todo mundo andando colorido na rua. Você acabou de ouvir Rock Ed, o podcast mais rock and roll da web. Rock Ed.